Boa noite a todos. Vamos começar com uma leitura do livro Sementes de Felicidade. Diz o seguinte: renda culto à vida. Tudo trabalha em você. Seu coração, seu sangue, suas veias, seu cérebro, seu fígado. É a vida que nasce de Deus e vem para expandir, completar o que é imperfeito, servir e amar. Não fique de fora do movimento da vida. Produza algo de bom. Realize com prazer as pequenas coisas. Aproveite o tempo, não fique inerte, estagnado, incompleto e infeliz. Aprenda mais, viva com mais intensidade. A vida é o agir para o encontro da felicidade. Assim eu convido a todos para fazermos uma oração inicial. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, guias e companheiros do plano maior, nesse momento que aqui estamos, queremos agradecer primeiramente pelas semanas que tivemos, pelas bênçãos recebidas e por estarmos aqui nessa casa de oração novamente. Rogamos a Pleiade de luz, aos mensageiros de bem que nos orientam a nossa casa espírita, que possam estar conosco, iluminando a cada um que aqui está e também quem está assistindo pelo Facebook, que possam sentir a sua paz, a sua luz, as suas boas energias e que também possamos estar com a nossa mente dilatada para melhor compreender tudo aquilo que vai ser ventilado aqui nessa noite. Assim te agradecemos mais uma vez e que a tua paz e a tua luz esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Para os estudos dessa noite, nós utilizamos o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na parte que fala dos prolegômenos. No início do Livro dos Espíritos, temos o título Prolegômenos, que podemos traduzir do grego e que significa aquilo que precisa ser dito antes, servindo assim como introdução ou prefácio de um livro ou noções preliminares de um assunto importante. Então, Kardec, quando lança o primeiro livro da codificação, que era o Livro dos Espíritos, ele achou importante trazer certas noções que colocassem as pessoas numa situação de melhor avaliarem aquilo que estava sendo trazido, que estava sendo proposto através do Livro dos Espíritos. Ele coloca, como Kardec era muito culto, Kardec era muito letrado, ele coloca o título Prolegômenos, que na verdade é o prefácio, a introdução do Livro dos Espíritos. E toda a introdução, todo o prefácio, desculpe, é aquilo que se diz antes, conta-se uma pequena história, fala-se alguma coisa importante, traz algum assunto e se expõe isso, de modo que as pessoas, ao lerem aquela obra, façam uma ideia ou iniciem por um caminho, por uma nova fronteira que o livro ou aquela noção, aquela ideia se propõe a lançar. Garganta seca. Nesse prefácio, Kardec deixa claro que ali estavam contidos os estudos e os ensinos ditados pelos espíritos superiores, de modo que se estabelecesse os fundamentos de uma nova filosofia racional, isenta de preconceitos de sistema, e que era a expressão do pensamento daqueles espíritos. Então Kardec, nessa introdução, nesse prefácio, Kardec diz assim, olha, o que está vindo aqui é novo, o que está vindo aqui é diferente.
E isso não é meu, isso não veio da minha cabeça, isso não foi alguma coisa que eu escrevi. Isso quem ditou, e Kardec se colocava sempre como aquele que decodificava, o codificador da doutrina espírita, dizendo que o autor dessa obra eram os espíritos. E Kardec, observando através dos seus dados científicos, observando através da sua noção de cientista, percebeu que ali havia muito mais, havia algo além do que um simples fenômeno, um fenômeno corriqueiro. Era um fenômeno inteligente, que provavelmente deveria vir de uma inteligência desencarnada, como ele colocava. E isso traz para nós uma filosofia racional, traz para nós uma análise de elementos que até então nós não detínhamos, ou se detínhamos, nós tínhamos eles de forma muito dispersa, muito superficiais. E Kardec ali estabelece os fundamentos, os espíritos colocam para Kardec os fundamentos de uma nova filosofia. E essa filosofia, como sendo vertida, como tendo nascido fora das mentes encarnadas do planeta, vinha de uma outra realidade. E por conta disso, ela vinha isenta desses preconceitos de sistema que Kardec colocava. E era a expressão dos espíritos desencarnados, era a expressão dos espíritos superiores que se propunham a realizar aquele trabalho. Então, Kardec propõe ali o surgimento de uma nova filosofia, isenta desses preconceitos de sistema, e cujo Kardec era simplesmente o codificador. Ele era um instrumento material que materializava em si essa nova filosofia, esses novos estudos, esses fundamentos. Mas que não era da cabeça dele que saía aquilo, e sim dos espíritos. Nos fala também que os muitos espíritos que auxiliaram nesse trabalho haviam vivido na Terra em diversas épocas. Eram portadores de qualidades morais elevadas e receberam essa tarefa diretamente do Cristo. Por isso, a fariam com zelo e frisavam novamente que essa obra era deles. A obra da codificação era dos espíritos e não de Kardec. Então, entre os espíritos que realizaram esse trabalho, nós temos João Evangelista, nós temos Santo Agostinho, nós temos São Vicente de Paula, nós temos São Luís, todos indivíduos da Igreja Católica que foram, pela sua trajetória dentro da Igreja Católica, foram santificados pela Igreja, mas que depois vinham e trabalhavam junto da obra da codificação. Nós temos também o Espírito de Verdade, nós temos Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg, nós temos Joana de Ângeles também, entre outros, né? Esses são aqueles que apareceram, aqueles que colocaram os seus nomes nas mensagens que recebiam, nas muitas mensagens que recebiam, mas a gente também sabe que por conta disso, junto disso, muitos espíritos não assinaram, mas muito trabalharam e se dedicaram para que essa obra tivesse efeito. Então, esses espíritos todos viveram na Terra. Eles não eram exóticos, eles não eram espíritos que habitavam uma condição distante, um mundo infinito, num lugar remoto. Eles viveram na Terra, eles falavam da Terra. Em diversas épocas, então eles vieram em diversas épocas, em diversos anos, em diversas culturas, em diversos países, e todos eles se distinguiam pela sua inteligência e pelas suas qualidades morais elevadas. E eles, como já haviam se esforçado para realizar a obra do Cristo quando estavam encarnados, também se esforçavam para realizar essa obra que o Cristo tinha colocado para eles, e que eles eram os autores dessa obra, e que eles iam se esforçar e fariam essa obra com zelo. Então Kardec também traz notícia para nós desses espíritos
que se reúnem para fazer esse trabalho. Também desenharam um ramo de videira e disseram para Kardec que representava o emblema do trabalho do Criador, a insígnia do trabalho do Criador, significando os princípios materiais que melhor podem representar o corpo e o espírito. Eles disseram que a cepa da videira representava o corpo físico, o grão, a baga, representava o perispírito, e o suco que saía da uva representava o espírito. Então, e nós temos muitas referências dentro dos evangelhos e dentro dos textos bíblicos, nós temos muitas referências à videira, aos ramos da videira, ao vinho, e há uma razão, né? A gente não pode imaginar que isso seja um acaso fortuito. E como símbolo para a doutrina espírita, esse é o único símbolo que a doutrina espírita tem. Então nós não temos outros símbolos, nós temos unicamente o ramo da videira, que representa o emblema, a insígnia, o distintivo, que representa o trabalho do Criador, representa o trabalho que Deus faz em relação a nós, utilizando para nosso processo evolutivo os aspectos da matéria. Então representa o ramo da videira, que é o único símbolo que o Espiritismo tem. O ramo da videira representa o corpo, o perispírito e o espírito. Os espíritos também advertiram que contra essa nova filosofia, contra os ensinos espíritas, haveriam contraditores furiosos e cruéis. Sobretudo aqueles que são interessados ainda nos abusos. Eles semeariam dúvidas por malícia ou por ignorância, e que por vaidade julgam saber de tudo, explicando ao seu modo e através da sua opinião. Então, nós podemos ter os nossos jeitos, mas nós não podemos utilizar a nossa opinião e a nossa forma de ver e de julgar as coisas para que nós exerçamos sobre as outras pessoas a nossa vaidade e o nosso orgulho. Kardec sabia que, entrando por essa seara, falando da maneira como ele falaria, os próprios espíritos disseram para ele que ele teria problemas, ele encontraria dificuldades. Kardec sabia que ele estava entrando em terreno de conflito. Ele foi advertido e os espíritos disseram para ele: olha, você precisa ter atenção, você precisa ter cuidado, porque esses contraditores, aqueles que vão combater a doutrina espírita, eles são abusadores, são aqueles indivíduos que querem exercer os seus poderes, os seus mandos ao extremo. Eles não vão se importar de te atropelar, eles não vão se importar de usar a malícia, de semear a dúvida, de desejar a ignorância para as pessoas, desde que eles possam continuar a realizar os abusos que eles estão acostumados. E nós sabemos disso. Kardec, quando traz a doutrina espírita, e essa doutrina espírita traz esse modo de ver o cristianismo como se ele fosse iniciante, isso entraria em choque com as religiões mais tradicionais, entraria em choque contra aqueles indivíduos que tinham em si os seus títulos e que poderiam ver-se, de repente, destituídos dessas insígnias que eles tanto desejavam e gostavam. Então, eles implicariam com a doutrina espírita. Conforme a doutrina avança nos anos, conforme nós vamos trabalhando os aspectos da doutrina espírita, isso tudo vem diminuindo, mas existem sim animosidades contra a doutrina espírita, existe também
atitudes de preconceito contra aqueles que se colocam dentro das fileiras do espiritismo, e algumas religiões utilizam a doutrina espírita como alvo. Elas estudam a doutrina espírita para poder levar sobremaneira para os seus cultos e, ao mesmo tempo, atacam a doutrina espírita para que as pessoas não busquem esses conhecimentos e permaneçam perfiados aonde eles desejam. Utilizam, inclusive, a doutrina espírita para causar medo e espanto. Mas nós já sabíamos antes do lançamento do primeiro livro que seria dessa maneira. Como resumo dos ensinos espíritas, nós podemos destacar. Então, Kardec elenca 5 características que ficariam presentes dentro do Livro dos Espíritos e que representariam essa nova doutrina que os Espíritos traziam. Eles falam da existência de Deus, falam das qualidades elevadas ao infinito que Deus possui e dizem que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, onisciente, soberanamente justo e bom, criador inteligente de todas as coisas e reconhecível pela sua obra. Então, os espíritos garantem para nós, os espíritos que estão desencarnados trazem para nós: Deus existe, Deus é real, Deus é a inteligência suprema. E Deus possui qualidades, e essas qualidades estão gravadas ao infinito. E nós precisamos entender o que significa isso. O que significa eterno? O que significa imutável? O que significa imaterial? O que significa Deus único, onipotente? Esses termos, eles precisam ser explicados à exaustão, porque nós já enroscamos lá no infinito. O que é infinito? O que significa infinito? Nós não temos ainda um juízo, nós não temos ainda uma noção perfeita do que isso significa. Nós conhecemos o significado lá que o dicionário nos traz, mas nós precisamos colocar isso na condição de espíritos que somos. Aí, quando nós entendermos o que é o infinito, nós precisamos imaginar que Deus é eterno ao infinito, que Deus é imutável ao infinito, que Deus é onipotente ao infinito. Então nós temos que entender o que significa onipotência, onisciência, o que significa soberanamente justo e bom ao infinito. Então a gente lê nas definições, nas características, nas qualidades, e a gente imagina que consegue visualizar Deus ou que consegue compreender o que significa essas qualidades que ele possui. E isso não é verdade. Nós lemos uma frase e fazemos uma ideia pífia, muito vaga. E os espíritos, quando falam, há uma reverência nas suas frases, nos seus termos. Eles falam de Deus, mas eles, antes de mais nada, reverenciam Deus. E esses espíritos nem reencarnam mais, alguns. Esses espíritos reencarnam a cada 1000 anos, a cada 2000 anos. E entre uma encarnação e outra, eles realizam trabalhos muito importantes, de muita responsabilidade, junto ao plano espiritual. E esses espíritos, com qualidades que nós desejaríamos para nós, à frente de responsabilidades que nós não conseguimos imaginar, esses espíritos, quando falam de Deus, usam de reverência em suas palavras. Se nós prestarmos atenção no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta a respeito de Deus e os espíritos respondem, há reverência, não temor, há um profundo respeito, há uma adoração silenciosa e segura a respeito de Deus. E nós ainda não entendemos isso.
Os próprios espíritos, respondendo a Kardec, dizem assim, Kardec faz uma pergunta, Deus é assim? E os espíritos dizem, insuficiência, definição incompleta, insuficiência de palavras e termos para defini-lo. Então eles não têm como trazer para nós mais riqueza a respeito disso, porque nós não temos condições. E Kardec, seguindo nas suas perguntas, de repente os espíritos dizem assim, olha, vocês não têm ainda o sentido necessário para compreenderem, ver e encontrar em Deus. Que sentido é esse? Então os sentidos que nós possuímos são incompletos para compreender, entender e falar a respeito de Deus. Então, precisamos ter isso como noção. Precisamos abordar termo a termo e buscar as significações e as interpretações que cada termo serve para nós nos aprofundarmos ou tentarmos nos aproximar o máximo possível daquilo que os Espíritos tentaram trazer a respeito de Deus para nós. Os Espíritos também trazem para nós a noção certa e segura da imortalidade da alma. Definem os Espíritos que o termo alma se refere ao espírito quando unido ao corpo físico, em uma existência material. E que ao término dessa união, perece o corpo físico, mas liberta-se o espírito imortal, que dele se despe como uma veste. Então os espíritos dizem assim, olha, você está preso ao corpo, mas quando o teu corpo perecer, quando o teu corpo acabar, você vai despí-lo, você vai sair desse corpo como se você saísse de uma roupa. E você vai se transformar em espírito. Hoje você é uma alma. Então, quando nós estamos encarnados, quando nós estamos no corpo físico, os espíritos se referem a nós como alma encarnada. E quando nós saímos do corpo físico, entramos na realidade espiritual, passamos a ser espíritos. É uma questão de semântica, a primeira impressão que nós temos. Talvez, estando na realidade espiritual e observando de lá essa condição, a gente entenda o porquê da alma e o porquê do espírito. Mas é uma noção que nós já temos. Estamos vivendo no corpo. E lembramos, lembramos que quando os espíritos desenham para Kardec a cepa do ramo de uva da videira, ele fala do corpo, do perispírito e do espírito. E depois os espíritos vêm dizer para nós, olha, você vai despir, você vai sair, você vai abandonar o corpo físico. Quando ele perecer, quando ele esgotar as suas energias, você vai sair como se você saísse de uma veste. O corpo, ele é importante. Mas o que sobra no final de tudo é o espírito. E o espírito precisa evoluir, e quando ele evolui, ele adquire saber, ele adquire conhecimento. E ele, quando sai, quando ele abandona essa veste material, ele leva esse conhecimento junto. Tudo aquilo que é material fica. Sejam títulos, sejam riquezas, sejam bens, patrimônios, família, todos os aspectos materiais ficam. O espírito leva aquilo que ele desenvolve na sua mente, na sua condição de energia que pensa. E a energia que pensa agrega em si saberes e conhecimentos, realiza trabalhos durante décadas encarnado, vive na condição do corpo físico que possui, dentro da sociedade e da moral que o cerca. E disso extrai o suco que ele leva junto consigo quando abandona a veste material. E quem fala isso para Kardec são espíritos. Aqueles que viviam na realidade espiritual, aqueles que chamaram a atenção de Kardec,
aqueles que disseram para ele assim: você está vendo que nós estamos aqui? Você percebe que nós estamos aqui? Pois então, nós vivíamos na terra, nós estávamos encarnados como você está agora. Mas nós abandonamos a veste do corpo físico e vivemos a realidade material. E viemos aqui falar contigo e contar para você o que acontece. Então Kardec não estava escrevendo uma coisa da cabeça dele, ele estava relatando como um repórter faria, diante de alguém muito interessante que ele busca para contar algo. E Kardec diz: tive que me render aos fatos. E muitas vezes isso ia contra as minhas convicções. Eu achava uma coisa, mas eu fui demovido do que eu achava pelos fatos que vivenciava. Kardec também expõe para nós a respeito da reencarnação. Reencarnar é voltar ao corpo. Para completar toda a sua bagagem evolutiva, os espíritos necessitam reencarnar diversas vezes, de modo a vivenciar em todos os aspectos da didática de aprendizado humano na Terra, vivenciando inúmeras existências em sua vida. Então, o espírito tem uma única vida, mas ele tem inúmeras existências nessa vida. E é necessário. Para nós que somos espíritos que estão matriculados na escola do planeta Terra, existe uma didática, existe uma maneira de viver aqui. Existe alguma coisa que é daqui que nós não podemos abandonar, superar ou relegar. Viver aqui exige uma didática. Esse planeta tem as suas características. E nós precisamos nos submeter. Para que nós possamos nos submeter a todas as didáticas, e Deus, não nos esqueçamos, Ele é infinito nas suas qualidades e nas suas características. Então, e Deus faz muito, Deus gosta de variedade. Então Ele põe muita coisa para a gente aprender. E para nós fazer isso, nós precisamos reencarnar diversas vezes. Reencarnar muitas vezes, viver muitas circunstâncias. Aqui, como nós sabemos, através do livro Os Exilados de Capela, vieram 5 levas diferentes. 5 espíritos, grupamentos diferentes com características diferentes. Cada uma delas tinha a sua moral, cada uma delas tinha as suas didáticas evolutivas, vinham de regiões, apresentavam aspectos da sua evolução, e esses 5 grupamentos chegaram aqui e encontraram mais 2, que eram os amarelos e os negros, os pretos. Junta todo mundo e vamos ver no que dá. Cada um vai trazer o seu saber. E vai trazer também a sua deficiência. E cada um vai ajudar a complementar o outro. E todos juntos vão evoluir e descobrir todos os aspectos encobertos pela nossa ignorância e que estão aqui na Terra. Então nós precisamos de muito tempo. Cada um desses povos foi colocado num canto do planeta. E as nossas curiosidades e as nossas inspirações fizeram com que nós buscássemos encontrar outras regiões, outros povos, e nos congressarmos com eles. Então, para que isso aconteça, nós precisamos viver aqui na Terra muitas existências. Uma única vida, mas muitas existências. Nós estamos em processo evolutivo e, uma vez criados, não há mais fim para aquilo que o espírito é. Mas, para cada existência, para cada reencarnação, há um ponto de início e um ponto final. Mas o espírito, em todas elas, é o mesmo, cada vez mais evoluído, cada vez mais instruído. Então, algumas noções básicas da reencarnação. E Kardec também nos coloca, né, os espíritos trazem para ele essa noção
muito clara da pluralidade dos mundos habitados. Afirmam os mentores que os outros orbes existentes no universo são moradas habitadas por infinidade de espíritos, nos mais diversos patamares evolutivos, separados pelo tempo e pelo espaço, convivendo e evoluindo mutuamente. Então, existem muitas moradas na casa de meu Pai, como o próprio Cristo diz. E nós temos essa pluralidade, os mundos habitados, separados muitas vezes pelo tempo e pelo espaço, convivendo e evoluindo mutuamente. Aqui na estrela que nos auxilia diariamente, que é o Sol, essa estrela possui 8 planetas, eram 9, né, mas virou 8, e esses planetas, o único planeta do sistema solar que ainda vive processo de transição planetária de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, mundo material, é o planeta Terra. Todos os outros planetas do sistema solar já são mundos mais evoluídos, são mundos superiores ao nosso. O único planeta do sistema solar que ainda é mundo material, as comunidades de espíritos agregadas a ele são espíritos ainda vivendo em corpos materiais, é o planeta Terra. Todos os outros já são planetas com grupamentos espirituais mais desenvolvidos que o nosso. Há uma preocupação por parte desses planetas, muitas vezes, com as nossas... nós somos meio estabanados em muita coisa, e a gente lança uma sonda para Marte, chega lá e vê só um deserto e acha que não tem ninguém, assim como nós, aqui vivendo na Terra, imaginamos que só existe o mundo material, e nós sabemos que o plano espiritual, os nossos amigos espirituais, convivem muitas vezes dentro da nossa casa. Os amigos espirituais nos visitam e nos veem e falam conosco, e nós não os vemos. E aí a gente chega em Marte e acha que não tem ninguém morando lá, porque a gente não consegue ver nenhum marciano, não consegue ver nenhum indivíduo caminhando lá naquela vastidão material do planeta. Mas, assim como aqui, nós temos uma realidade espiritual, e a realidade material que nós conseguimos, que nos afeta os sentidos, não caracteriza a realidade do que há por trás. E como quinto ponto, a comunicabilidade dos espíritos. Que os espíritos encarnados que já estiveram continuam possuindo todos os implementos necessários para poderem se comunicar, seja pela linguagem, pela escrita ou por manifestações materiais através dos médiuns. Então, Kardec traz uma outra realidade. É possível, sim, entrar em contato com a realidade espiritual. Os espíritos que habitam essa realidade estiveram encarnados. Eles possuíam corpos, eles conhecem as tradições, eles conhecem as línguas, os comportamentos. Então, esses espíritos, eles, quando encarnados, eles falavam, eles escreviam, eles contavam, eles apresentavam, eles se apresentavam. Nada mais justo do que agora ainda possam fazê-lo. Eles precisam de uma pequena ajudinha, às vezes de um médium. E eles podem escrever. Às vezes esse mesmo médium pode servir para que eles falem. Eles possuem todos os implementos, eles sabem como funciona o corpo humano. Eles já estiveram encarnados, então, por que esses espíritos não poderiam se comunicar? A única impossibilidade seria uma ordem superior, uma ordem de Deus, para que não o fizesse. Mas como chegou o tempo, como nós evoluímos a nossa ciência e a nossa inteligência e a nossa capacidade de raciocínio a ponto de conseguirmos compreender o que isso significava, deu-se o start.
A comunidade do planeta Terra está pronta. Os espíritos podem falar com eles. Não que antes não se falasse. Não que antes eles não se comunicassem. Mas a partir de agora, isso vai ser feito de modo ordenado. A partir de agora, isso vai ser feito de modo caracterizado. Não vai mais haver dúvida, os espíritos aparecerão, os espíritos falarão, os espíritos escreverão, os espíritos se materializarão. Não haverá mais limites. E aqueles que tiverem olhos e ouvidos de ver e ouvir, verão e ouvirão. Kardec também nos lembra que para aquele que não tem boa vontade, mesmo que o espírito falasse com ele, ele ainda assim não acreditaria. E não adianta a gente teimar. Muitas vezes a gente tem que ouvir para nós mesmos aquela frase, não adianta. Não adianta. E para aqueles que têm boa vontade, uma simples inspiração já seria o suficiente. Para descrever esses ensinos novos e de uma fonte transcendente, Kardec cria uma nova palavra, uma palavra que não existia. E a palavra que Kardec escreve é Espiritismo, a doutrina que estuda a comunicação, a origem, o destino dos espíritos e a sua relação com o mundo físico. Então o Espiritismo vem para designar um novo conjunto de ideias. E como Kardec bem o faz, vem através da ciência, que trataria da natureza, origem e destino dos espíritos, as suas relações com o mundo físico. Então o Espiritismo não está escrito no Antigo Testamento. O Espiritismo não está condenado no Antigo Testamento, porque Espiritismo é uma palavra que existe a partir dos meados dos anos 1800, quando Kardec cunha esse termo. Kardec escreve essa palavra pela primeira vez e diz que Espiritismo é a ciência que trata da origem, do destino dos espíritos e as suas relações com o mundo físico. Então não existe nada antes de 1857 que seja referente ao Espiritismo. A partir dali, Espiritismo existe. Antes, não. Nós temos espiritualismo, nós temos noções do mundo espiritual, mas Espiritismo só existe a partir do termo cunhado por Kardec. E o Espiritismo trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Por que natureza? Então nós fomos estudar essa matéria que compõe o espírito, nós fomos estudar a partir do Espiritismo. Qual é a natureza do espírito? Kardec pergunta, o espírito é alguma coisa? E eles respondem, olha, para você não, mas para nós somos sim. Nós temos corpo, nós nos representamos. O espírito é alguma coisa. E vocês têm forma? E os espíritos respondem, nós temos a forma. Podemos dizer que é como se fosse uma chama, um fogo. E vocês têm cor? E os espíritos respondem, sim, desde as cores mais apagadas, foscas, até a cor do rubi, brilhante. Então, natureza, do que você é feito? Do que é o espírito? E os espíritos respondem, eu sou assim. Você pode me imaginar assim, você pode me ver assim. E antes? Como que era antes do Espiritismo? Era uma parafernália, era um monte de coisa lá, ninguém sabia. Mas agora não. Nós temos a definição. Os Espíritos dizem, nós somos assim. E da onde você vem?
Qual é a sua origem? A origem dos tempos. Mas como que Deus faz isso? Olha, você não pode ir lá visitar isso, é muito longe, é muito distante da tua realidade, da tua compreensão. Nós não temos como te explicar isso. E para onde ele vai? A perfeição. O Espírito inicia e não para mais de se desenvolver. Então, teve pergunta que os Espíritos não tiveram como responder para Kardec. Ainda há evolução para nós conseguirmos alcançar esses saberes. Dos saberes que estão disponíveis, nós ainda somos carentes. Por que nós vamos nos lançar em buscas de compreensões que nós ainda não possuímos? Nós entendemos o que é infinito? Nós entendemos o que é onisciente? Nós entendemos o que é infinitamente bom e justo? Eles colocam justo e bom, porque não são coisas separadas. A gente quer estudar o que é bom e o que é justo. Não, você tem que fazer isso, justo e bom, junto. Nós não conseguimos fazer isso. Agora nós queremos saber como que um espírito é criado por Deus. Mas vamos estudar o que é justo e bom. Talvez a gente mereça depois descobrir como que um espírito nasce, como que Deus cria. E daí Kardec diz assim, tá, mas ele não podia fazer isso para nós? Contar para nós? E daí os espíritos dizem assim, você ousa pedir conta a Deus do que é dele? Olha a reverência de um espírito que talvez saiba, mas ele não tem como explicar para nós, porque nós temos os limites da matéria. E o Espiritismo vem para inaugurar essa relação, a nossa relação de mundo físico com o mundo espiritual. Ela acontece? Sim. Ela acontece de vez em quando? Não, ela acontece a toda hora, a todo momento. Há uma relação, há uma comunicação, há uma interpenetração desses dois mundos. Os mundos coexistem. Os espíritos estão aqui, ao nosso lado, o tempo todo. Alguns, porque vêm até nós, nos conhecem. Alguns porque estão de passagem, alguns porque são mandados, alguns porque são atraídos. Mas eles convivem conosco. Andam nas nossas casas. Deitam nas nossas camas algumas vezes. Alguns andam no carro com a gente e a gente não vê. Só quem está de fora. Então existe uma relação. Qual relação? Como que eu sei? Aonde que eu vejo? Através do Espiritismo. O Espiritismo vem inaugurar uma nova ciência, uma nova exposição de fatos. Alguma coisa que você não sabe porque você não vê. E alguém vem e te diz, olha, é assim. Nós estamos aqui, nós pensamos, nós amamos, nós compreendemos, nós estamos aqui junto de você. Ao teu lado, convivendo contigo. Ah, mas eu não te vejo. Acredita no que eu estou te falando. Espiritismo é uma ciência de observação com aspectos práticos, que analisa as relações que se estabelecem entre encarnados e desencarnados, que se expressam em uma realidade extrafísica, porém em pujança de expressão. Então aquele que desencarna, ele não fica lá no cemitério deitado embaixo da campa. Ele não fica sentado em cima da cruz que está na cabeceira do seu caixão. Ele vive uma realidade extrafísica, fora, além da realidade física. E é uma vida de pujança, é uma vida de expressão. O espírito vive, estuda, trabalha, convive, ama, sofre, estando fora do corpo físico, fora da realidade física. E ele estabelece uma relação conosco. Eles se relacionam, eles olham, eles observam, eles falam, eles analisam, eles sofrem conosco. Aqueles que nos amam quando percebem os nossos contratempos, as nossas incongruências,
o nosso comportamento obtuso, eles sofrem. Porque eles estão observando, sabem no que vai dar, percebem que iremos sofrer e sofrem. Então, eles não estão incompletos, eles só não têm o corpo físico. E nós estudando, nós compreendendo, nós evoluindo as nossas capacidades a respeito dessa realidade, muitas vezes nos surpreendemos que dirá aqueles que vivem esse sono, essa vida de sono sem sonho, esse aspecto do indivíduo que vive num piloto automático, alheio a uma realidade toda que lhe cerca e que ele ignora, no pior termo que essa palavra possa ter. E o Espiritismo é uma ciência de observação com aspectos práticos. Nós podemos repetir os experimentos de Kardec, nós podemos realizar as sessões mediúnicas, nós podemos receber cartas, nós podemos receber comunicações verbais, nós podemos materializar espíritos, é possível isso. É útil? Porque aquele que não acredita, mesmo que você traga uma mensagem, mesmo que você materialize um espírito, não adianta. E aquele que acredita, apenas uma inspiração às vezes já basta. Então nós precisamos prestar atenção nos aspectos morais. A observação e os aspectos práticos são úteis, mas o que nos interessa como espíritos que evoluem são os aspectos morais. O que eu tenho para aprender, melhorar e me superar. Se materializa um espírito? Bom, ótimo, né? Mais uma experiência. Mas o que nós precisamos é o aprendizado, o aspecto moral. O Espiritismo também é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos. É uma doutrina espiritualista, com base comum em todas as religiões que falam de Deus, alma e vida futura. Mas sem ser uma religião constituída, pois não possui nem apresenta culto, ritual ou templo. Então, é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos. Não há como falarmos de espiritismo sem receber desses espíritos noções a respeito de Deus, do espírito e da alma, da vida futura e do Cristo. Porque quando Kardec percebe que o importante daquilo é o aspecto moral, ele pergunta, tá, mas como é que nós vamos saber quem olhar? E os espíritos dizem, olha o Cristo. Você quer saber? Olha ele. Você não sabe? Presta atenção no Cristo. Por quê? Porque ele é o modelo e o guia. O Cristo é o modelo e guia. E nós, espíritas, temos que fazer um esforço diário para sermos cristãos, não espíritas. O Espiritismo é todo um conjunto de ideias e de ensinamentos e de revelações para que nós sejamos cristãos. É disso que o Espiritismo deseja para nós. É disso que ele fala. Então ele começa com os aspectos materiais, os aspectos físicos, mas o que ele quer é despertar em nós os aspectos morais. E ele quer nos conduzirmos ao Cristo, que é o nosso modelo e é o nosso guia. Nós não vamos muito longe sem o nosso mestre. Nós precisamos segui-lo e observá-lo. Sem culto, sem rituais e sem templo. O templo é a natureza, o altar é o coração. E também não podemos esquecer que o Espiritismo possui 3
colunas que eles sustentam: a ciência, a filosofia e a religião. Se nós estudarmos somente a religião no Espiritismo, estaremos incompletos, porque nos faltará a filosofia e a ciência. Se observarmos a filosofia, andaremos manco também. Precisamos estudar ciência, filosofia e religião, para que nós possamos ter uma base espírita forte e firme. E aqui, o nosso símbolo: o corpo, o perispírito e o espírito. Conseguimos ver alguns aspectos, mas lembremos que isso é só a introdução. Depois disso nós temos todo o livro, e depois desse nós temos mais 4. E depois nós temos toda a obra de Chico Xavier, que nos orienta em aspectos mais profundos e mais didáticos ainda, com referências maiores, ampliando a paisagem espiritual que nos cerca e do qual nós faremos parte um dia. Temos muito que estudar, e dentro desse estudar temos muito que compreender, buscando essas referências que o Espiritismo é capaz de trazer para nós de forma segura e que cabe a nós desenvolvermos para nós mesmos. Que sirva de estímulo para todos nós realizarmos essa busca e esse aprendizado. Vamos elevar o nosso pensamento e agradecer a Deus, nosso Pai, tão incompreendido ainda para nós e tão sublime e verdadeiro em nossas vidas. Vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre, encarregado da nossa evolução enquanto estivermos aqui no planeta Terra, que solicitou aos seus amigos, muito próximos ainda de nós, para que se utilizassem dos seus conhecimentos e das suas habilidades para nos instruir e trazer para nós a doutrina espírita que tanto nos revela e que tanto nos aponta o caminho para sermos cristãos melhores e verdadeiros. Vamos agradecer a esses espíritos abnegados que muitas vezes não sabemos nem o nome, passam despercebidos, mas realizam um grande trabalho, nos auxiliando e nos inspirando e trazendo para nós toda essa bagagem espiritual evolutiva necessária ao nosso aprendizado e à nossa evolução. Vamos agradecer a nós mesmos quando nós conseguimos realizar esse trabalho, essa busca, quando nós conseguimos nos motivar, nos felicitemos por nos esforçarmos, sabendo que é difícil, mas que somos capazes de progredir e evoluir, se assim o desejarmos. Que Jesus, nosso Mestre, não permita que nós o abandonemos. Que Ele seja a nossa luz, que Ele seja o farol, e que Ele seja a luz do nosso horizonte, para que nós não vaguemos perdidos pela nossa própria escuridão. Que assim seja.